gente? Vamos passar agora o nosso tempo para nossa assistente, nossa irmã Isabela Afonso, né? Que ela tem uma mensagem muito boa para compartilhar conosco nesta noite, no Minuto de Sabedoria, gente. A gente sempre aprende algo e ela vai ensinar algo muito legal hoje. Ela vai compartilhar algo muito legal. O tempo é seu. E boa noite, pessoal. O Minuto de Sabedoria é um momento que a gente compartilha alguma coisa relacionada à história, né? Só para aumentar o nosso conhecimento secular também. E daí hoje, né, eu vou compartilhar algo sobre o Antigo Egito. Parece um assunto meio aleatório, né? Mas eu também fiquei ponderando, foi uma sugestão, inclusive, da irmã Lígia, mas eu também fiquei ponderando que você nasceu em Cairo, no Egito, certo? Para Cairo. quem não sabe, ela é filha de pais gregos, né? Uhum. Mas ela nasceu em Cairo, certo? E cresci no Brasil, exatamente. Então, o André, quando a gente se conheceu, ele me chamava de Cleópatra, né? Só por ter nascido no Egito. Muito interessante isso. Mas o que eu vou falar hoje é sobre o último dos faraós. O nome dele era Tutankhamon. Não sei se está certo, mas Tá é a certo. maneira como se lê. E ele foi um faraó que ele foi coroado aos 9 anos de idade, porém ele morreu cedo. Então ele não pôde ter grandes feitos na vida dele, né? Como rei. Mas ele morreu aos 18 anos e ainda assim ele teve a oportunidade de se casar. E ele teve duas filhas, porém as duas filhas dele, uma nasceu morta e a outra morreu na infância. E a esposa dele era uma meia-irmã. Então, uma coisa interessante que eu aprendi é que eles costumavam muito se casar entre eles, né? Meios irmãos e tal. E, e aí, sobre a morte dele, se especula que possa ter sido um assassinato ou talvez uma doença degenerativa pelo fato dele ter se casado com na verdade, ser o fruto de um casamento do pai dele, que era o rei, com uma tia ou meia-irmã do pai dele também. Então, muito interessante isso. E outra coisa, né? Apesar dele não ter realizado grandes feitos em vida, ele revolucionou, né, a, a questão dos estudos sobre o Antigo Egito, porque a tumba dele, quando foi encontrada no século XX, em 1922, era uma tumba que estava completamente intacta. E aí, os arqueólogos e historiadores em geral, eles acharam muito interessante pelo fato de ter tantas coisas lá. Carruagens desmontadas, jarras, tecidos, diversos objetos, né? Que possibilitaram, né, aumentar o conhecimento deles sobre os costumes da época. E eu achei muito interessante com relação a isso e pesquisei um pouquinho mais a fundo. E daí eu descobri que o fato deles serem um povo politeísta, o pai dele estava liderando um governo em que eles estavam tentando fazer essa mudança de crenças e passar mais para um monoteísmo. Mas quando ele passou a ser o rei, né, Tutankhamon, ele começou a trazer novamente aquela questão de adoração aos deuses. Então, os egípcios, eles pensavam que após a morte, eles iriam para a presença dos deuses, mas para que eles pudessem entrar, eles deveriam levar oferendas com eles. E essa é a razão, pelo fato das tumbas terem tantos objetos valiosos, né, incríveis. E, e hoje nós podemos ver em alguns lugares pelo mundo, nas exposições que eles compartilham, a sua tumba e alguns desses objetos que estavam lá também. E aí eu gostaria de compartilhar um breve vídeo com vocês, só para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando e também ouvirem um pouco mais de informação sobre. Emani, já pode compartilhar comigo, por favor? Uhum. Sim. Ok. Ok, obrigada. Vou compartilhar brevemente aqui.
Ai, Se você quiser, se não puder pegar, eu peguei um para você também, se você quiser. esse aqui. O que Carter e Carnarvon viram naquela hora foi uma câmara repleta de objetos. Não era exatamente uma bagunça, mas eram muitas coisas empilhadas umas sobre as outras, quase até o teto. Aqui havia leitos funerários, com uma pilha de tronos, caixas. À esquerda havia charretes desmontadas. A tumba parecia estar perfeitamente preservada. Em um estado de euforia, os dois homens continuaram sua escavação. Aqui havia 2 estátuas do rei em madeiras escura com folhas de ouro, uma de frente à outra, diante de uma porta claramente coberta. Eles viram o gesso mais escuro, marcado aqui e ali, então sabiam que devia ser mais uma porta selada, o que significava outra câmara da tumba, provavelmente onde o sarcófago de Tutancâmon seria encontrado. Mas é aqui que a coisa fica complicada. Segundo o relatório oficial, havia cestos ali, ao pé da porta, e um buraco feito por um saqueador da antiguidade. Agora sabemos que esse buraco não foi feito por um saqueador da antiguidade, e sim que foi feito pelos próprios Carter e Carnarvon, provavelmente no dia 26 de novembro. Não havia nenhum inspetor, portanto, foi uma intrusão completamente ilícita. O motivo dessa visita secreta de Howard Carter não era apenas impaciência. Carter havia ficado extremamente insatisfeito no passado, quando encontrou uma tumba com um selo intacto e, ao abri-la, na presença de oficiais, não encontrou nenhum dos tesouros que esperava. Lembrando disso, ele fez uma pré-visita não oficial antes da abertura oficial. Bom, então ele até chegou a tirar alguns objetos. Sabemos, por exemplo, de um belo cálice de alabastro que ele diz ter vindo da câmara funerária. A primeira vez que ele foi visto foi na casa de Carter, não na câmara funerária. As paredes da câmara funerária eram decoradas com pinturas de afresco retratando o faraó e as divindades. Mas, quando Howard Carter as descobriu, essas pinturas estavam em sua maior parte escondidas. Uma grande construção preenchia quase que a câmara inteira. A primeira das denominadas capelas que protegiam os sarcófagos e a múmia de Tutancâmon, que na época ainda não podia ser vista. O egiptólogo ainda não sabia, mas esta capela continha outras 3 empilhadas uma na outra como bonecas russas. A menor continha 3 caixões em formato de múmia colocados dentro de um sarcófago esculpido em quartzito. Os 2 primeiros caixões eram feitos de madeira, cobertos com folhas de ouro esculpidas e pedras semi-preciosas. O último sarcófago, em contato com o corpo do rei, era feito de 110 quilogramas de ouro. Howard Carter levou 3 anos para chegar até a múmia do faraó e sua sublime máscara de ouro. O tesouro arqueológico mais incrível já encontrado. Ele se tornou símbolo da grandeza dos governantes do Império Novo. Mas antes disso, os 2 exploradores fizeram sua pequena visita ilícita. Lá embaixo, podemos ver a abertura de outra câmara, que Carter chamou de o cofre.
Foi lá que os vasos canópicos foram encontrados, junto com muitas das estátuas e móveis destinados a Tutancâmon em sua vida após a morte. Uau, tremendo. Uau, tremendo, hein? Nossa, Incrível, né? E você teve a incrível. oportunidade de ver, né, essa máscara do faraó presencialmente, não foi, Eu Armanídia? vi no Museu de Cairo, quando nós visitamos, né? Eu e o André, eu queria conhecer, né? Que saí de lá 1 ano de idade e queria conhecer. Então, fomos no Museu de Cairo, que você precisa gastar uns 2, 3 dias para ver todo o museu. E tinha essa máscara do Tutankamon. Aham, que eles, Uau, que é incrível. incrível. É É, incrível. É ouro, sim, né? Ouro, puro ouro. sim. Mas esse minuto de sabedoria que eu compartilho com vocês, espero que tenham gostado. Foi simples, mas é história. Não, foi muito bom. Obrigada, Isabela. Realmente, eu creio que todo mundo, né, aprendeu algo hoje. E realmente foi o último dos faraós, né? Mas você viu que incrível como Ele você foi o mostrou no último. filme aí? Estava tudo organizado, né? Bem Sim, conservado, depois de tantos anos. Quantos sim. anos? Imagina, isso foi antes de Cristo, vai? 3.000 anos 3.000 antes. antes. Imagina, estava Há bem. 3.000 anos atrás, né? E Imagina, 2.000 anos. imagina como estava conservado. Estava conservado? Incrível. Bom, Sim. gente, gostaram? O que vocês acharam aí de saber dos faraó? Sempre aprendemos algo, né? Sempre aprendemos algo interessante. Muito obrigada, Isabela. Obrigada, amiga. Obrigada.